Qual é a resposta da fé diante desse contexto de coronavírus? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos Minha amiga, meu amigo, meu caro paroquiano, minha querida paroquiana da paróquia São João 23, eu sou o padre Nelito Dornelas, pároco da paróquia São João 23, de Governador Valadares, aqui na bacia do Rio Doce. Eu peço licença para conversar com você um pouquinho sobre este contexto de quarentena que estão vivendo aí e nesse contexto também de expansão do coronavírus, do Covid-19. Eu vou tirar essa máscara, mas eu não estou ficando sem ela. Uso direto, não converso com ninguém sem essa máscara e não saio de casa sem ela, como também faço uso permanente do álcool em gel. São pequenos gestos, mas que ajudam a conter a expansão do coronavírus para nos proteger e proteger as pessoas com as quais também nos relacionamos. Muitas pessoas têm me perguntado qual é a resposta da fé diante desse contexto de coronavírus. Veja bem, nós, a partir da experiência bíblica, a chamada cultura judaico-cristã, nós temos já um acúmulo realmente de experiência no enfrentamento dessas situações de vírus, de doenças contagiosas. Quando nós lemos o Antigo Testamento, até nós ficamos assim meio assombrados com o rigor litúrgico, com o rigor de purificação, com o rigor de higiene, e inclusive com normas muito severas lá no Antigo Testamento. Vão aparecer muito no Deuteronômio, no Levítico, a questão lá do não comer sangue, vai aparecer lá, não comer carne de porco, vai aparecer lá também várias, eu diria assim, restrições de relações, de contato e alimentares. Eu me lembro muito bem do Frei Carlos Nesters, que uma vez estava dando um curso bíblico, e aí ele perguntava por que naquele contexto do Antigo Testamento se proibia comer carne de porco. Aí uma senhora falou porque eles não sabiam cuidar da carne de porco, naquele contexto ali de um clima hostil, desértico e muito quente, a carne de porco é muito remosa, quem comia morria. Então Deus proibiu comer a carne de porco porque o nosso Deus é o Deus da vida. Então, se eu como a carne de porco e ela me faz morrer, eu estou contra o Deus da vida. Então, não comer carne de porco é para salvar a vida. Eu diria que é isso mesmo. Todas as prescrições do Antigo Testamento são para preservar a vida. E para o povo de Deus isso é mais forte que o povo da aliança. E a motivação ela é religiosa, ela é espiritual, ela é teológica. É um povo que deve viver para salvaguardar a aliança de amor que Deus estabeleceu com ele. E Moisés, quando estava caminhando com o povo no deserto, aquela caminhada que durou 40 anos, ele tinha normas, prescrições higiênicas assim minuciosas. Cada qual tinha que ter no seu embornal uma pazinha, para quando fizesse necessidade fisiológica, deveria abrir a areia do deserto lá com aquela pá, depositar ali as suas fezes. Para quê? Para não contaminar as pessoas. Porque ele sabia que ninguém poderia adoecer naquele contexto, porque uma doença de um poderia passar para outro e poderia morrer o povo de Deus e não chegar lá na terra prometida. Assim vão encontrar várias prescrições. Inclusive na questão, quando se fala de sangue, prescrição de sangue, a questão da lepra, tudo tem a ver. O leproso, por que ele tinha que marchar ao lado? Porque se alguém contraísse a lepra, poderia contaminar todo o povo de Deus, todo o grupo, e o grupo morrer e não cumprir a aliança de Deus. Então, quem contraía a lepra não podia marchar junto com o povo, tinha que marchar ao lado. Poderia marchar, não junto, mas ao lado, para não contaminar o povo de Deus. Então, o fundo é religioso, a prescrição é religiosa, mas a garantia é da vida. E quando nós falamos de pandemia, nós conhecíamos as endemias, as epidemias, mas agora virou pandemia. As endemias é um vírus no local. Então, atinge só aquela localidade ali. E o nosso povo sempre viveu essas situações, sempre soube lidar com elas, e sempre pediu a Nossa Senhora do Desterro para desterrar para longe. Quando vinha os vírus, sempre apareceram, a gente pediu Nossa Senhora do Desterro para desterrar, que fosse para longe da gente. E eu não me esqueço, quando eu era criança, meu pai era muito cuidadoso com isso. Quando tinha notícia de algum vírus que estava chegando, aí logo
mandava nós tomarmos o leite ferrado, leite de égua, mandava tomar creolina. Nós tínhamos nossas precauções e já tinha todo aquele sistema ali e nós não adoecíamos, porque ele sabia que tinha um vírus ali. Bom, a igreja, ela já tem, na sua história duplamente milenar, 2 milênios, ela já enfrentou várias pandemias e muitas das normas litúrgicas também, muitos dos ritos que nós temos também é por causa dessas experiências. Mas a coisa começou a ficar pior, foi a partir da chamada Revolução Industrial, que vai acontecer a partir do século XVI, XVII, XVIII, e curiosamente, nós temos pandemias a cada 100 anos depois da Revolução Industrial, de todo esse progresso que o poder capitalista alcançou e que é um modelo econômico altamente destruidor. Destruidor das matrizes energéticas, destruidor dos bens naturais e destruidor das fontes de vida, inclusive da vida humana. Curiosamente, a cada 100 anos, nós estamos tendo uma grande pandemia, como agora o coronavírus. A primeira grande foi em 1720, a segunda 1820, a terceira 1920 e agora 2020. E tudo depois da chamada Revolução Industrial. Tá? E o Papa Francisco, na sua carta encíclica O Cuidado com a Casa Comum, Laudato Si, ele vai falar reiteradamente que essa economia mata. Ele vai pedir muitas vezes uma outra forma de economia, porque essa economia mata. Então, nós estamos colhendo agora os frutos amargos da chamada globalização neoliberal, destruidora, insustentável. Chegamos ao limite da destruição da vida. Tanto é que, já de alguns anos para cá, estão desaparecendo por definitivo uma espécie de ser vivo por hora. São 24 espécies que estão desaparecendo por dia. Isso é muita coisa. E agora, nós, seres humanos, estamos sofrendo as consequências desse modelo econômico que o capital escolheu. Por isso, Papa Francisco vai dizer, isso não é globalização. Globalização é da solidariedade. Isso é mundialização, que é a opressão do capital sobre a vida. Isso não pode mais continuar acontecendo. Por isso, eu quero dizer a você, vamos nos cuidar. Fique em casa. Só saia de casa realmente na última necessidade, quando não tiver como não sair mesmo. Cuide-se. Cuide uns dos outros, vamos cuidar dos nossos idosos, das pessoas que têm doenças crônicas, vamos cuidar de todos nós, vamos aumentar a nossa espiritualidade, a nossa fé, vamos ficar juntos, ficar unidos. A nossa paróquia está aqui, eu continuo rezando por você, com você. Não temos condições ainda de ter a missa presencial, mas pelas redes sociais, pelas mídias sociais, manda para cá os seus pedidos, vamos rezar junto. Nossa paróquia está cheia de círculos bíblicos, grupos de oração que estão aí rezando junto. Vamos nos unir, vamos rezar juntos para que Deus venha em socorro da nossa fraqueza, nos ajude a enfrentar esse momento tão duro, tão difícil, com o nosso coração sangrando, mas com muita fé, sem que o medo do outro não seja o meu medo, e que eu não espalhe nenhum terror, mas com muita segurança, muita tranquilidade, nós possamos enfrentar este tempo, rezando mais, mudando os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos gestos, e suportando-nos mais uns aos outros, como diz São Paulo, suportai uns aos outros no amor, e assim nós podemos mudar toda a estrutura de vida que está montada aí, porque ela mata. Nós precisamos criar outras relações, uma outra economia, a começar de nós mesmos, das nossas relações interpessoais, até uma realização global. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que a graça de Deus nos sustente na caminhada do nosso dia a dia. Meu grande abraço. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida.